Eu vi uma foto que eu achei que era até de mentira. Era duas fotos de um rio na Amazônia. Numa foto ele estava cheio e na outra ele estava seco. Mas não era mentira, é verdade, né, meu? O que está acontecendo na Amazônia? Me explica? Infelizmente, a Amazônia está passando por uma das maiores secas da história. O nível do Rio Negro nunca esteve tão baixo. A seca de 2023 é a pior da história de Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, claro. O Rio Negro, aliás, é um dos rios mais importantes da Amazônia. Nesse rio tem muito transporte de carga e de passageiros, de pessoas. Mas me explica, quando você diz da história, o que isso quer dizer? Olha, essa é uma ótima pergunta. Nesse caso, quer dizer que é a pior seca desde que começaram a fazer as medições lá em Manaus. Isso começou em 1902, ou seja, essa é a pior seca em pelo menos 121 anos. Que absurdo. E me diz uma coisa, essa seca está causando falta de água por lá? Sim, está. Esse é um problema muito grave, mas infelizmente não é o único por lá. Manaus está em estado de emergência. Várias comunidades estão isoladas, porque o principal meio de transporte por lá é o rio. As escolas estão fechadas e as embarcações não conseguem transportar nem pessoas e nem mercadorias. Que desespero, meu! E quando que isso vai passar? Olha, a coisa não tá boa. É muito provável que o rio baixe ainda mais no próximo mês e só tenha alguma melhora lá em dezembro. Mas vai demorar um bom tempo para as coisas voltarem ao normal. O nível das águas está tão baixo que é muito provável que elas não subam tanto assim nem quando chegar a temporada de chuvas mesmo. Isso quer dizer que essa seca vai ser sentida até pelo menos o começo do ano que vem. E ela está afetando outros lugares na Amazônia também, não é só Manaus, tá? Caramba, essa seca tá aí em outros lugares? Onde mais? O Rio Solimões também desceu bastante por causa da seca. As pessoas que moram perto dele agora precisam andar muito para buscar água em outros lugares, outras cidades, outros vilarejos. E tem gente que está ficando doente, tendo diarreia, febre e vômitos, porque não tem acesso à água que pode ser bebida, a chamada água potável. O calor lá está tão alto que chegou ao ponto em que um grupo de pesquisadores precisou deslocar botos, aqueles animais que parecem com os golfinhos e que moram lá na Amazônia e vivem nos rios. Eles precisaram deslocar esses botos de um lugar para o outro, porque eles podiam morrer de calor na água, de tão quente que ficou. Isso, aliás, chegou a acontecer, infelizmente. Em setembro, 140 botos morreram em um lago ali na região do Rio Solimões, porque a água estava muito quente. E o que está causando tudo isso, meu? Por que está rolando essa seca surreal lá na Amazônia? Bom, a questão é, não está chovendo lá no Amazonas. E por que não está chovendo? Por causa do El Niño, que causou aquele calorão todo no inverno aqui no Brasil. Lembra? A gente até explicou isso. E também por causa do aquecimento global, que também é conhecido como mudanças climáticas. Vamos falar do El Niño primeiro. Com o El Niño, as águas do Oceano Pacífico Equatorial ficam mais quentes e mudam a circulação dos ventos na atmosfera da América do Sul, aqui do nosso continente. Isso ajuda a elevar a temperatura no nosso país e, claro, na Amazônia. E também causa essa seca danada que a gente está vendo por lá. E como se já não bastasse tudo isso, Manaus ainda está cheia de fumaça. Você sabia disso? Peraí, meu, como assim? É o Pocalipto? Sim, infelizmente. Além da seca e de todos os problemas que ela causa, Manaus teve coberta de fumaça nos últimos tempos. Mas de onde vem esse fumacê todo? De queimadas feitas em cidades vizinhas à capital do Amazonas. A coisa foi tão grave que Manaus virou um dos lugares do mundo com a pior qualidade do ar. Sim, acredite nisso. E a cidade também teve o dia mais quente dos últimos 30 anos no dia 2 de outubro passado. Ou seja, Manaus está seca, quente e enfumaçada. Mas que tristeza, não?